nunca. Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Esportes e Companhia, hoje sexta-feira, dia 8 de abril, direto aqui dos estúdios da TVC Pelotas. Agradecendo sempre a direção da emissora, a Aline Mendes e o Renato Costa, e também o nosso homem da técnica, o Birinha, fazendo a mesa para nós lá com uma competência extraordinária. No programa de hoje, eu vou conversar aqui com o Flávio Souza, que é presidente do PT do B e pré-candidato a prefeito de Pelotas. Então, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite ao Flávio. Boa noite, obrigado por comparecer aqui na nossa TVC Pelotas para falar para os nossos telespectadores sobre esse assunto tão importante nos dias atuais, visto que nós estamos vivendo já um ano eleitoral. Esse ano nós teremos atividade eleitoral em Pelotas, então eu queria agradecer a tua presença aqui. Queria eu também agradecer o convite, Rogério Farias, agradecer ao programa Companhia, Esportes e Companhia, dizer da importância da TV comunitária, da importância de programas como o teu, que são extremamente democráticos e construtivos, no sentido de levar a essa nossa comunidade, a população, a informação e dar a oportunidade que alguns setores da imprensa ainda hoje, em pleno 2016, conseguem ser indiferentes. Talvez por isso a TV comunitária era uma das grandes alternativas, eu vejo como um futuro próximo e importante para a comunidade de Pelotas em especial. Sim. Quero mandar um abraço à Aline, ao Renato, que heroicamente constrói esse espaço e mantém, ao Birinha, que está lá neste momento trabalhando a parte técnica. Sim. E a todos os telespectadores da TV comunitária. E dizer, olha, vocês não imaginam o quanto é importante, eu nunca vou faltar um convite desta TV que para mim é pioneira em democracia. Sim. Ela é pioneira em dar igualdade e de espaço, porque tem empresas que até hoje não conseguem e não conseguirão, por razão de compromissos e comprometimentos que muitas vezes inibem a informação, a população, a comunidade. Claro. Flavinho, PT do B, né? Como é que foi criado esse partido aí? Qual é a ideologia desse partido? O PT do B, ele foi criado nos anos 80, quando houve aquela divisão entre o PTB e o PDT, de Ivete Vargas, Retorno de Brizola, e aí nasce o PT do B, Partido Trabalhista. E hoje, com mais de 25 anos de história, o PT do B é presidido pelo deputado federal Luiz Timbé. O pai dele foi um dos fundadores do partido. Ele é deputado federal, jovem, quem sabe um dia até candidato a presidente da República. Timbé de Minas Gerais. E o partido tem um histórico muito bom, tem poucos deputados, mas não tem envolvimento. É um partido emergente. Emergente por conta do controle que o Congresso tem dos partidos maiores. E esse é o PT do B, que aqui em Pelotas, nos anos 89, foi fundado, teve a participação de ex-vereadores, inclusive, tiveram uma participação boa, mas depois o partido deixou de existir em Pelotas. E nós, há 5 anos atrás, reorganizamos o partido. E como um bom soldado do partido, participei de um processo eleitoral para deputado. Eu sou o suplente de deputado estadual, né? Na chapa que infelizmente ganhou o Jardel, centroavante do Grêmio. Para decepção, né? E nós fomos ali, colaboramos, disputamos para contribuir com o partido em si. E o partido vem dando mostras de construção. Aqui no estado do Rio Grande do Sul ele é presidido por Natalino Sarápio, que é de Caxias do Sul, e que em 26 de novembro nos lançou o pré-candidato junto com o partido na Câmara de Vereadores, lotado. Então a nossa história agora se confunde um pouco, né? Sim. A nossa de presidente do partido com o histórico do partido. Um partido emergente que tem como principal proposta a mudança, sim, a renovação, a revolução política e ética em Pelotas. A gente
percebe e tem certeza que é preciso fazer uma revolução política e ética em Pelotas. Sim. Agora, essa palavra agora me chamou a atenção. Para o telespectador entender. A revolução não é no sentido de guerra, não é isso. É no sentido de mudar tudo que está errado. É mais ou menos isso, né? Por aí. Exatamente. Então a gente está vivendo uma história a nível nacional, estadual e municipal que está meio conturbada politicamente. A gente sabe que as pessoas são eleitas pelo voto popular, democraticamente, mas depois de entrar lá para dentro, se acontece alguma coisa errada, o povo fica também com as mãos amarradas porque não consegue tirar essas pessoas lá de dentro, independente de partido e de esfera de comando. Tá? Ponto. Como é que o PT do B vê hoje, aqui em Pelotas, né, a administração pública? O que está acontecendo aqui em Pelotas? Aqui em Pelotas, nós estamos registrando quase que diariamente o partido, os membros do partido, uma série de irregularidades, de abandono da cidade, principalmente da periferia dos bairros da cidade. Eu considero quase que um desgoverno. Sim. Um erro político da atual administração. Parece que a atual administração preparou uma série de projetos para o ano eleitoral, mas esqueceu de combinar com São Pedro, porque o El Ninho vai até junho ou julho. Então, significa que as obras feitas no quadrado central, que também são importantes, não avançarão. E não avançando, não chegarão aos bairros. Não chegando aos bairros, certamente, com qualquer chuva, com qualquer período, vai abrir sim uma série de buracos nos bairros. E aí a gente tem que pensar qual é a tentativa, o que significa isso. Chegar no ano eleitoral, entrar nos bairros abrindo buracos, sabendo que não vai poder concluir, quando poderia ter sido feito no ano anterior, ou nos anos anteriores. E faço aqui um registro, e até de solidariedade ao funcionalismo público. Na nossa modesta opinião, uma cidade que está preocupada com a saúde e que está preocupada com a segurança, ela tem que pensar na segurança e na saúde do funcionalismo público. Cidade que o funcionalismo público não consegue atuar bem, ela é uma cidade que atende mal a população, e a população fica refém. Mas é preciso identificar por que isso. E aí são vários setores, são vários fatores, né? O piso salarial hoje no município, dos funcionários, em torno de, não passa de R$400. É preciso que o administrador faça um complemento para que o funcionário possa atingir um salário mínimo, o que contraria as leis trabalhistas. E diga-se de passagem, o nosso partido é trabalhista. Sim. Ele defende esse interesse. Mas o pior de tudo é o controle em relação ao ser humano, ao cidadão. O funcionário público, ele é importantíssimo na relação com a população. O atendimento dele com a população, ela é importantíssima. O funcionário público, ele atua na área da segurança, ele atua na educação e ele atua na saúde. E eu faço esse registro porque nós estamos observando, e a fato, o desmonte da saúde. Postos de saúde que tinham equipes de médicos trabalhando há anos juntos e ganhando muito pouco, aproximadamente R$15 por hora, trabalhando 6 horas para poder trabalhar numa outra empresa para complementar, porque ganha mais na iniciativa privada do que trabalhando no posto de saúde. Mas ele vê um espírito do funcionário público, mesmo médico. Ele prefere ganhar aquele pouco, mas ele está ali no posto de saúde atuando, com dificuldades, faltando médicos ou não. E de repente vem uma legislação nova que obriga ele a trabalhar 8 horas por dia. E ele perde o outro emprego. E o que acontece como resultado disso? Ele é obrigado a deixar de poder atuar junto ao posto de saúde, junto à prefeitura. Aquela equipe de enfermeiros e médicos se desmonta. E aí o prefeito Eduardo Leite apresenta um projeto que os novos médicos contratados vão ganhar mais de R$50 por hora. E daí tu não entende. Bom, mas e quem está trabalhando? Esse ganha 15 por hora. Isso é complicado de entender. Sim. Mas fica visível o desmonte
Isso teve um debate muito sério e grande a respeito disso que tu falou agora, do valor que os médicos estavam recebendo em Pelotas e a contratação dos novos médicos na Câmara de Vereadores, né? Um debate que a Câmara desenvolveu, mas não vejo um resultado prático. Vejo o médico se afastando. E não sei se os médicos novos estão realmente chegando. Mas vai além o problema. Nós estamos observando na própria Secretaria de Educação a estrutura de pessoas que trabalham terciarizadas e não estão recebendo salário há 2 meses. Nós estamos vendo, e é fato, uma estrutura que cria o ponto biométrico, que desmonta as famílias que trabalham há mais de décadas. Sim. Dentro da prefeitura municipal, de uma hora para outra tem que trabalhar de 6 para 8 horas, ficando com intervalo de 2 horas e desmontando toda a estrutura familiar. E o resultado disso é prático. Se tu trabalha 6 horas e atende bem, é ótimo. Se tu trabalha 4 horas mais 4 horas e 2 horas, tu tem 10 horas. Mas também tem 10 horas de consumo de energia elétrica, tem mais de 10 horas de consumo de água, de estruturas que no final aumenta a despesa da prefeitura. Prefeitura que tem dívida com a CE em vários setores. Sim. Mas não fica nisso. Até agora ninguém consegue responder qual é o valor da manutenção das máquinas do ponto biométrico, porque elas são de péssima qualidade. Eu gostaria de saber qual é a empresa que faz a manutenção dos pontos biométricos, do equipamento que faz o ponto biométrico. Quanto custará isso? Então a gente vê o funcionalismo público, na minha opinião, muito desrespeitado, desconsiderado. E um prefeito que acha que é um rei, que é uma ilha e que pode administrar uma cidade sozinho, está totalmente equivocado. Então, quando começo esse diálogo falando sobre saúde pública, sobre segurança, sobre educação, é preciso que se avalie, se faça avaliação. Como é que está o funcionalismo público? Eu acho que ele está doente. Sim. Eu acho que o funcionalismo público está inseguro. Ele não está sendo valorizado. E aí eu pergunto, então qual é a relação funcionalismo público com a população? E se é essa população que paga IPTU, e paga muito IPTU nos últimos anos, nos últimos meses, com os aumentos, com a nova tarifa tributária que este governo calculou a bel prazer sem critério, que inibiu e que prejudica famílias. É impossível avaliar que um IPTU possa subir de R$100 para 700, 800, é exorbitante. E aí a gente acaba tendo que debater por que tantas pessoas ou tantas instituições são isentas, quando o cidadão comum não é isento. Sim. Por que as instituições, e eu costumo chamar amigas do rei, têm benefícios, não pagam IPTU e têm no seu entorno toda a estrutura necessária, e a gente acaba percebendo cidadãos que tem que pagar IPTU, porque senão vai para o Rocha Brito, que é o SPC, vai para o Rocha Brito. E não tem no seu entorno a estrutura. Nos bairros, são quilômetros de valetas em céu aberto. Sim. Aí tu fala em saúde, investimento em saúde, com valeta em céu aberto. E aí vem a cobrança pelo consumo da água. Mas o prefeito, essa administração, esquece que lá na vila, lá na periferia, a água faz parte até da alimentação. Em casa que não tem comida, a sopa ela é fundamental. O que tu acha que gasta de água ali? Quantos banhos as crianças precisam tomar para garantir a sua higiene, a sua saúde, com valeta a céu aberto, e a criança? Só falta o prefeito dizer que criança tem que ficar dentro de casa e não pode brincar no meio da rua. Se tem meio da rua, tem valeta. Sim. Então as pessoas ainda não perceberam isso e se equivocaram quando acharam que o consumo de água iria diminuir. Quem tinha uma casa grande, mesmo no centro, que bom, eu gosto de pagar consumo de água. Tu vai te surpreender. Os cálculos e as tarifas que vêm na tarifa do gasto da água, pelo gasto de água, vai surpreender a população. Eu já questionei sobre esse assunto aqui com vários amigos aí a respeito disso. Claro, isso a gente sabe que hoje é uma lei federal.
tá? É uma lei federal, só tem 2 cidades que não estão usando, mas é preciso. Mas eu acho que vai prejudicar, acho que não é a palavra correta, prejudicar, mas quem vai pagar mais é o que tem menos para pagar, ao meu ver, tá? Mas realmente é uma lei federal. Primeiro, eu te explico por quê. Geralmente o pessoal mais pobre não economiza água, porque não tem aquela cultura, né, de economizar, como se não economiza luz também, deixa as luzes tudo ligadas. Quem tem mais dinheiro vai favorecer quem tem uma casa grande com 2 pessoas dentro, que não usa quase água, vai diminuir a conta da água, com certeza, não vai a diminuir. princípio. Já sei, já calculamos, temos informações. A arrecadação pelo consumo de água, já no primeiro e segundo mês, deve ter uma renda em torno de 1.500.000 a 1.700.000 a mais. A mais. Sim. O que, de contraponto, significa que não precisaria vender o Sanep nem privatizar. Sim. Porque se tu calcular com o aumento pelo consumo, o lucro é o suficiente para acabar o que falta de valeta na cidade de rede de esgoto, como recurso próprio. Mas ao mesmo tempo, esse governo traz para a mesa a venda disfarçada do Sanep. Dá para uma empresa privada 36 anos para explorar. Ela só começa a gastar algum recurso próprio no 5º ano. E quando formar 36 anos de exploração da água, a melhor água do Brasil, eles podem renovar por mais 36 anos. É isso que está colocado aí. Aí eu pergunto, mas se o Sanep, que é e foi a galinha dos ovos de ouro de muitos governos, tem essa capacidade toda de arrecadação, por que dá para uma empresa terciarizada fazer o mesmo que a prefeitura faria, desconsiderando a questão social e o tratamento social que deveria ter, o compromisso social, para largar na mão de uma empresa que vai lucrar? E lógico, empresa privada ela existe para trabalhar, para ter lucro, ela tem que lucrar, mas o poder público tem a condição de manter o Sanep público do povo de Pelotas. E eu vou dar um exemplo. A CTMR, a saída da CTMR, foi uma empresa pelotense, se transformou em quê? Tem pessoas que dizem, mas agora todo mundo tem acesso a telefone. Teria com a CTMR e teria com uma empresa de Pelotas, gerando emprego em Pelotas, diferente daquela ligação que tem que ligar, que vai parar no Paraná, em São Paulo ou em Manaus. Essas pessoas estão ganhando dinheiro em cima da CTMR até hoje. Então eu vejo uma semelhança muito grande com o Sanep. Tu quebra, tu esquece os anos que esses funcionários trabalharam e se qualificaram dentro do Sanep. Mas tem aquele problema, aquele outro. Eu acho que quem administra Pelotas, ele é responsável. Ela é a responsável. Agora eu tenho falado muito, Rogério, eu acho que Pelotas ela está muito robotizada, né? Ela está automatizada, e eu acho que precisa parar esse processo imediatamente. Precisa parar, travar ele, para que a gente possa ter uma Pelotas muito mais humana, solidária, onde a gente possa realmente então trabalhar saúde, educação, segurança pública, porque não temos mais. E nós estamos entrando em Pelotas, ou querem levar Pelotas para uma outra etapa, a qual ela não está preparada. Nós não temos preparados ainda para sermos todos só monitorados por câmeras na rua e não ter segurança. Nós não estamos preparados para essa automatização que o sistema oferece e que Pelotas nesse momento compra, né? Privatiza, tira a responsabilidade do Estado com o cidadão, terciariza aqui, terciariza ali. Não, Pelotas não é uma capital, ela é uma cidade que cresce, ela ainda é uma cidade emergente, já cresceu mais, recuou muito por um atraso político que se instalou aqui. O estágio do monopólio, da reserva de mercado, que é uma das coisas que mais atrasou a cidade de Pelotas, né? Nós trabalhamos para trazer hipermercados, gerar emprego em 2002, mas quantas forças políticas foram contrárias? E hoje eu posso perguntar, diziam na época, não vai ficar pedra sobre pedra. O Big se instalou aqui. Sim. Alguém quebrou? Ninguém quebrou.
Então é preciso fazer uma renovação de conceitos. Sim. Eu acho que Pelotas precisa mudar conceitos, a população precisa mudar conceitos. Precisa, porque senão vai começar, ou melhor, continuar pensando no sobrenome, quem é o pai, quem é a mãe, né? Isso é importante mudar. Enquanto não mudar essa cultura, nós vamos permanecer com ideias atrasadas, revestidas de uma mentira de modernidade, mas com um pano de fundo antiquado, sim, atrasado e desumano hoje em dia. Sim. Nós estamos recebendo mensagem aqui lá da família Kurz, mandando um abraço aí para o Flávio pelo programa. Obrigado pela audiência aí, pessoal da família Kurz. Como é que o PT do B está vendo essa parte? Agora tu falou, mas eu queria que tu falasse mais um pouco, como resolver esse problema da segurança em Pelotas? Olha, eu acho que, aliás, tenho certeza, é muito comum os governantes, os prefeitos dizerem: olha, segurança pública é com o governador, é uma questão de Estado. Eu discordo disso. Quem quer ser prefeito de uma cidade, ele tem que assumir o compromisso e a responsabilidade. E existe sim ações que podem diminuir muito a violência na cidade. Eu vou dar um exemplo. Onde está o Conselho Municipal que envolve a comunidade de segurança pública? Nós temos conselhos municipais de segurança pública, onde a população e os bairros podem estar lá participando. Os conselhos municipais, para um prefeito inteligente, é uma grande ferramenta de defesa da cidade e articulação, seja o Conselho Municipal da Saúde, seja o Conselho Municipal de Transporte, seja o Conselho Municipal que deveria ter de Segurança Pública. E quero até relembrar, em 2000 lutamos para fundar e criar em Pelotas o Conselho Municipal de Desporto. E eu te pergunto, existe esse conselho? Hoje me parece que o de desporto está existindo. Até porque fizeram um projeto agora, que eu não me lembro do projeto agora, que tu cria algum projeto para ti, de alguma parte esportiva, e leva para a secretaria, e através do conselho eles aprovam ou não. Tá? Hoje está bom, mas só esse. São 10 anos que se tentam formar. Me lembro ainda quando Fernando Marrone vetou. Isso. Era governo dele, vetou 2 vezes o Conselho de Transporte, o Conselho de Esportes. Isso. São conselhos fundamentais. Então eu entendo. É pró-esporte o nome. Pró-esporte. Tem que verificar se é Conselho Municipal. É conselho. Muito bem. Esses conselhos são importantes para qualquer prefeito que for inteligente. E está funcionando. Dialogar e articular com esses conselhos. Mas não é o que acontece na grande quantidade. Os conselhos são instalados, ficam ali, não são deliberativos alguns. Exatamente. E aí eu volto à segurança pública. Eu acho que a participação da comunidade através dos conselhos é o primeiro passo. O segundo passo é realmente fazer ações integradas. E aí eu quero relembrar o mês de dezembro, quando a mídia divulgou, ou através da prefeitura, divulgou que o projeto azul da Guarda Municipal foi elogiado em vários lugares do país, ou no centro do país. Não é uma crítica. Acho que o projeto é bom, mas vi com os meus próprios olhos, estava lá, dezenas de integrantes da Guarda Municipal, uniforme azul, o micro-ônibus instalado, muito bem. Mas na outra esquina estava a Brigada Militar, cumprindo a mesma função, com o micro-ônibus instalado, também com a sua dezena de policiais militares. Perfeito. Mas nas paradas de ônibus tinha gente sendo assaltada. E aí eu pergunto, o prefeito é o cara que tem que ser o grande articulador da segurança pública. Ele tem que pontear essa caminhada de segurança pública. Eu não acho que a segurança pública em Pelotas passa por um projeto que foi para a Câmara de Vereadores, onde traz a iniciativa privada, segurança, as empresas de segurança pública, empresas de segurança privada, para algum tipo de trabalho dentro da administração pública. Não, é um erro. É um erro porque a prefeitura ela é solidária a qualquer problema que tiver uma empresa privada prestando segurança pública dentro da administração, seja na frente da escola, onde tem o caixa eletrônico. Não, é um erro. Então, faz concurso público e chega ao número que precisa de guardas municipais. Sim. Qualifica, distribui. Agora é preciso ter um olhar
que permita trabalhar em conjunto Sim. com as Forças Armadas, em especial com a Brigada Militar. Sim. É preciso que o prefeito assuma essa responsabilidade. E vou além. Hoje, os estudantes, a juventude não tem lazer em Pelotas. E se tem lazer sobre perigo. Sim. Porque tem lazer na cidade. Existem casas com festas para a juventude. E a juventude precisa ir. Mas aí vem a interligação. Tu fica 2, 3 horas na parada de ônibus esperando um ônibus. E aí eu te pergunto, tu tá à mercê do assalto, tá ali para ser assaltado. E será? Em algum momento será. Sim. Então é preciso integrar, é preciso ter um projeto que permita à juventude pelotense o direito de ir e vir. Porque hoje está complicado. E a quem tu atribui, o partido atribui, nós temos um problema crônico em Pelotas, nessa área, que é o entorno da Universidade Católica. Esses dias saiu uma matéria muito grande sobre isso, teve audiência pública na Câmara de Vereadores, inclusive estava o promotor, o Charqueiro, e o pessoal do trânsito, tinha muita gente envolvida ali. Desde 2002, veja bem, desde 2002, eles estão querendo solucionar o problema daquelas pessoas que ficam no entorno, principalmente na frente da faculdade, ali na Gonçalves Chaves, ligam o som alto, ficam bebendo, às vezes gente até estranhas à universidade, mas os alunos, alguns também participam ali, perturbam as aulas, perturbam o comércio. Então, os moradores já fizeram, tu já deve ter visto várias reportagens sobre isso, e não se resolve. Eu te pergunto assim, em relação a isso, aonde que está o entrave? Se desde 2002 não se consegue, será que isso aí é um problema político? A política tem disso também em não deixar resolver? Lá sei eu, porque um manda contra para cá, outro manda contra para lá, ninguém converge, como tu falou agora, que as forças tinham que convergir para resolver os problemas. O que fazer numa situação dessa? E tu já vai emendar esse teu assunto, que eu vi uma matéria que tu colocou sobre os senegaleses vendendo as mercadorias no centro da cidade. Tá? Uns a favores, outros contra, a maneira truculenta, aquela coisa toda. Será que a política em si não está atrapalhando esses processos para resolver esses tipos de problema? Na questão específica das festas em torno da universidade, sim, eu falava em reserva de mercado. Sim. Também há reserva de voto. Muitos candidatos a vereador e a deputado, inclusive, com o título de jovens, frequentaram esse período, essa área central, esse círculo. Tá. E eu acho que para eles fica muito difícil ter uma posição diferente. Mas o que o município deixa de fazer é criar novos circuitos de condições para que a juventude, os estudantes possam ter lazer. Isso é importante. Sim. E ao contrário disso, a administração vai ao contrário. Eu vou falar num todo para que as pessoas entendam. Vejam bem, a juventude deveria ter na praça da Avenida Bento Gonçalves a sua quadra, a sua estrutura poliesportiva que garantisse os skatistas estarem lá. Onde eles estão? Nas ruas asfaltadas. Por quê? Porque não há espaço. O poder público não enxerga esse segmento que é grande de jovens que curtem skate. Sim. Que é a vida deles. Nós temos campeões mundiais no Brasil, né? Participando desse processo. Então o que é? A juventude de Pelotas não pode criar esses... A prefeitura tem um compromisso, tem que ter essa responsabilidade, mas tu vai lá, está tudo apagado, não tem segurança, tudo desestruturado. Onde é que está essa juventude? Avenida Bento Gonçalves, Duque de Caxias, não tinha um histórico de violência, até que tiraram os trailers de lá, e com os trailers tiraram dezenas de seguranças, de pessoas que entravam, navegavam pelas avenidas, tinham lazer, tinham diversão e tinha inclusive os carros altos com som que prejudicavam um pouco a população ali, mas tinha.
assim como na Duque de Caxias, na Dom Joaquim, mas em especial Bento Gonçalves e Duque de Caxias. E eu te pergunto, para onde migrou essa quantidade de jovens de juventude e de pessoas adultas também que curtem a noite, que vão dar o seu rolê com o seu carro, enfim. Eu não posso não gostar de dar rolê. Eu posso ser o prefeito da cidade, posso não gostar de carnaval. Eu posso não gostar de uma série de coisas. Mas não é eu quem defino. E eu não posso atropelar. O que acontece? Na verdade, eu vejo hoje a área universitária com uma migração muito grande de jovens que não tem para onde ir. As alternativas estão acabando. E aí, é aquilo, são que nem tribos. As tribos estão se juntando em algum lugar que é comum para todos. Cada um com suas características diferentes. Sim. E são tribos, são várias tribos. E elas não têm para onde irem. Não há alternativas. E eu acho que hoje a população, nesta região, com os barzinhos que tem, que funcionam, aumentou demais. Mas também não houve um debate, não há um diálogo. Não sei se criar o Conselho Municipal da Juventude, mas eu acho que os conselhos são fundamentais para o debate, para os acordos. Né? Porque também não pode chegar, porque tem barulho, e fechar todos os barzinhos da cidade. Por quê? Porque uma cidade que não gera emprego, ela não pode desempregar. Sim. E é nesse ponto que eu me refiro em relação aos ambulantes do calçadão. E até recebi alguma reclamação, olha, mas o pessoal lá do Pop Center está achando ruim tu falar que ambulantes têm que ter liberdade, enfim, ou fazer a defesa dos ambulantes. Num primeiro momento, em dezembro, houve sim uma briga generalizada onde a população repudiou a forma que foram autuados as pessoas que estavam ali. E por sinal eram senegaleses. Eu desci, tem vídeos, né? O próprio Diário Popular fez vídeo, em quase 90 mil visualizações. Eu fui ali e consegui interceder, não na defesa em si do ambulante, mas uma questão humanitária. Ali virou uma praça de guerra. Uma praça de guerra, que estava chegando polícia de choque, a Guarda Municipal fez a defesa dos fiscais, mas a população estava revoltada. Foi quando eu entendi que era momento de tirar aquelas pessoas dali. Eram senegaleses. Sim. Mas aí, parte da minha, mas estão defendendo os caras que vêm de outro país, não defende. Não é isso. Nós temos, antes de mais nada, leis que têm que serem cumpridas para todos, inclusive para eles. Mas é bom lembrar que quando o governo federal trouxe para o Brasil, aceitou diversos países, pessoas de vários países aqui, refugiados, também mandou para Pelotas. E a administração local não tem nenhum posicionamento contra. Pelo contrário, aceitou. Se aceitou, tem que se responsabilizar. Mas cadê o debate? Cadê o diálogo? Alguém diz, mas está culpando a Guarda Municipal? Não, pelo contrário, eu até fiz registro. Olha, a culpa não é do Guarda Municipal. Ele está ali para cumprir a ordem do prefeito. A culpa não é dos fiscais. Ele está ali para cumprir a ordem do prefeito. E a culpa não é dos ambulantes, porque não é só senegaleses que estão ali. Sim. Mas as pessoas preferem debater sobre senegaleses. E não são senegaleses. Ali tem índio, tem branco, tem negro, mas tem, acima de tudo, pessoas, cidadãos humanos, que estão dentro de Pelotas, ou que nasceram em Pelotas. E são pessoas que estão lutando pelo seu ganha-pão. Sim. E aí, vem uma dúvida aqui na minha cabeça, né? Estes caras têm nota fiscal. Se não tivessem nota fiscal, sairiam presos, algemados. Eles têm nota, têm procedência. Sim. Porque se não tem procedência, como é que tu explica que eles não estão presos? Sim. Por outro lado, o governo é omisso quando se trata de sonegação de imposto. De quem é grande empresário e sonega imposto. Se nós formos fazer um levantamento de quem deve água para o Sanep, de quem deve impostos em Pelotas, não é o pequeno cidadão ali que está tentando vender um reloginho, coisa parecida, e tem nota fiscal. Não é esse o grande problema de Pelotas. E aí vem uma principal crítica, a isenção do IPTU que o prefeito deu para a Associação Rural, deu para o CDL, deu. E hoje o presidente da Aliança Pelotas tem um cargo de presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico em Pelotas. Então, temos que ter resultado.
Não é possível tu ir ali na associação rural e perceber que o Banco do Brasil está ali, o Casarão está ali. Quem é que paga IPTU ali naquela área toda? Aí o CDL também recebe, Fenadoce, com toda aquela estrutura que tem, mas também recebe. E isso é R$1 milhão por ano, somente nessas duas instituições. Aí tu entra num calçadão, com as tijoletas todas deslocadas, se tu ficar parado ali o dia inteiro, tu vai perceber mais de 40 pessoas caindo no chão. Sim. Então eu não entendo, peraí, mas a responsabilidade é do lojista. Não é da prefeitura. É da prefeitura e do lojista. Eu acho que é do CDL, porque deve ter um tipo de padrão para o calçadão. Mas está abandonado isso. Então eu não entendo. Os caras ganham isenções em um momento muito sério. O prefeito, em novembro, depois de desfilar 3 anos na passarela do carnaval, tocando jamelão, cuíca, bandolim, passeando, dizendo que o carnaval é importante para o turismo, ele diz que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a saúde, então vai tirar o dinheirinho do carnaval, e tira, e diz que teve carnaval, ao mesmo tempo gastou, se teve, gastou, tudo bem, mas aí eu faço a seguinte pergunta: 3 anos desfilando na passarela, 3 carnavais, e quando vai para o quarto, não tem dinheiro, eu vou usar para a saúde. Mas, então, por que tu dá isenção de IPTU para grandes instituições na ordem de R$1 milhão em janeiro, que é dinheiro no cash? Talvez tenha até um desconto de 20%, 1 milhão acaba em 800 mil, mas 800 mil reais é dinheiro pra caramba. Não dava para ir para a saúde? E o superávit do IPTU, de 70 milhões de superávit, que a própria prefeitura anunciou, alegre, para mostrar que sabe cobrar. Onde é que está o superávit do IPTU? São 70 milhões. Onde é que está? Não foi para a saúde. E, no entanto, a saúde está aí, precária. E eu te faço a seguinte pergunta, vou fazer a parte do repórter. Rogério, tu descobre no 4º ano, no 3º ano de governo, de 3 carnavais, que faltava dinheiro para a saúde, aí tu pega o dinheiro do carnaval e aplica lá. Mas será que o prefeito parou para perceber que nesses 3 anos, que ele não sabia disso, morreram pessoas por falta de qualidade de vida no pronto-socorro, por falta de oxigênio, equipamento faltando, como está faltando, vacina que está faltando, e aí tu dá isenção? Mas aí eu vou além. O mesmo prefeito que diz isso parece que gastou mais de 3 milhões em publicidade. E o que é pior, publicidade que dizem que é 70% para fora de Pelotas. Aí não tem como tu não avaliar que TVs comunitárias, como a de Pelotas, rádios menores, não tem um apoio, incentivo da prefeitura, no momento que tu vai combater o Zika, que tu vai combater mosquitos. Eu queria ver esse pessoal que de publicidade de Porto Alegre vir para cá, para Pelotas, fazer campanha e divulgar os males dos mosquitos. E aí, para culminar, tu descobre, através do Ministério Público Federal, não descobre, ele divulga e denuncia que tem 30 milhões de reais que deverão ser ressarcidos para a Secretaria de Saúde. 30 milhões de reais deverão ser ressarcidos por agentes políticos que estiveram à frente da prefeitura ou por agentes políticos que estiveram à frente ou estão à frente da Secretaria de Saúde. 30 milhões de reais tem que retornar. E o prefeito diz que a culpa é do carnaval. Mas nós estamos na cidade do Pinóquio. Não há o que dizer. Não há o que dizer. Tem que explicar isso para a população. E aí, nós temos um grande problema. A parte da imprensa marrom que omite esses processos que foram denunciados ontem pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal, ainda não, pelo Ministério, mas a Polícia Federal estava junto. Sim. Pelo Ministério Público Federal. Omite. Está sendo nublado da grande população. Então agora eu começo a entender, não dá para ajudar rádios pequenas, não dá para incentivar uma TV comunitária, porque lá o povo pode falar. Né? E eu acho que essa mudança de conceitos é que vai desenvolver Pelotas. Acabar com preconceito, seja lá qual for o tipo de preconceito. Tem muito preconceito em todas as áreas. Eu sinto isso diretamente. Sinto. Essa parte dos ambulantes ali,
eu noto o seguinte, claro, existe uma lei que não pode ter vendedor ambulante no centro de Pelotas, ótimo. E a Constituição diz que as pessoas não podem morrer de fome. Sim, não, mas eu te digo assim, a prefeitura poderia fazer ter uma força-tarefa, procurar essas pessoas, vamos adequar um espaço para vocês não ficarem só na frente. Mas aí o lojista bate de frente. Não, eu não quero que fiquem aqui na frente porque eu pago imposto, eles não. Isso aí é legal, cada um vai puxar para o seu lado. É democrático. Mas não de uma maneira, como é que eu vou te dizer assim, que maltrate as pessoas, que não, olha aqui, aqui funciona desse jeito, a gente vai adequar, vocês vão poder ficar em tal lugar, vender as mercadorias de vocês. Aí eu acho que seria mais ou menos o correto, né? Aí que tá, mas a solução seria um shopping popular, seria o Pop Center. Mas aí existe uma série de irregularidades. Primeiro, o Pop Center não foi feito somente para 200 famílias, um exemplo, não sei o número. Ele teria que ser feito para realmente cobrir a demanda. Sim. Mas ele não cobre a demanda. E aí a gente não entende, porque há uma grande confusão aí no que é público e no que é privado. E aí a população não entende. Olha, tem uma empresa privada que administra o Pop Center, certo? R$ 1.200 é o valor de algumas lojas alugadas. E quando a pessoa não paga, quem vai lá fechar é a guarda municipal. Ao mesmo tempo, o Pop Center está instalado em área pública. Se não for em cima do antigo leito do rio, é no mínimo numa praça pública. Sim. Então, o que é afinal o Pop Center? Ele é público, é privado ou é público? O que significa a Guarda Municipal atuando, outras ações do poder público atuando em relação ao Pop Center, ao mesmo tempo que quando se cobra alguma coisa do Pop Center, nós somos privado, não somos uma empresa privada. Bom, se é uma empresa privada, ela não vai atuar para ampliar o espaço para que mais ambulantes possam ir para lá. É uma questão de mercado de trabalho e de democrático. O Pop Center não foi feito apenas para um pedaço da comunidade. Então vamos ampliar ele. Mas ampliar como? A obra apresentou problemas. A área de cima, que deveria ser para estacionamento, mas poderia ser para mais lojas, não está sendo utilizado. E aí cria essa bronca. O ambulante está no calçadão. O ambulante está no calçadão, mas ele tem uma loja lá. Bom, aí sim, aí é o papel da prefeitura fazer de fato uma fiscalização. Pente fino, cruzamento de notas, cruzamento de CNPJ, cruzamento de donos. Mas não, a principal preocupação lá dentro do Pop Center é cobrar do lojista, do pequeno empresário, a mensalidade. Senão manda a Guarda Municipal fechar. E tem lojas fechadas. Mas aí tem um outro grande problema. Se as lojas estão fechadas, naturalmente vão abrir vagas. Mas não existe pressa em abrir vagas, porque parece que no contrato do Pop Center reza que loja fechada quem paga é a prefeitura. E aí eu pergunto, a prefeitura paga a loja que foi retirada do lojista e fica fechada? Bom, então não precisa trazer novos ambulantes e deixa os caras no calçadão. Então o que eu estou falando é que há saídas. Agora é preciso muita transparência para esse debate. É preciso transparência. Os ambulantes que estão pelo centro da cidade, eles têm que ser ouvidos, têm que fazer uma grande assembleia e tem que fazer os camaradas assinar termo de responsabilidade. E a prefeitura tem que mostrar uma alternativa, precisa mostrar uma alternativa para essas pessoas. Porque, como dizia, se nós estamos aqui hoje vivendo momentos de violência, a população está sendo assaltada e roubada, então tu tem que ter garantias, tu tem que gerar emprego. E as ações da administração pública, ela não tem gerado empregos. Tu sabes como é que anda o processo do estacionamento rotativo? Foi ampliada as áreas aí, né? A Santa Tecla, a Voluntários da Pátria ali, foi bastante ampliado. Tu sabe como é que funciona, como é que é o contrato dessa prestação? Não sei, porque acho que ele não está público. Então eu vou te dizer para ti, eu não vou falar no ar aqui, tu te informar sobre isso. Isso é um assunto bom também para debater. Como funciona a contratação do estacionamento rotativo. Tu vai te surpreender quando tu ficar sabendo do que acontece. Eu não sei, mas sei de algo que vai surpreender mais a população, que é o aumento da área
de cobrança. Pois é isso, foi ampliado. Parece que vai até a Duque de Caxias. Já foi ampliado. Já foi. Não, um pedaço ali já foi ampliado até a Barão de Santa Tecla. A avenida toda, desde a Ferreira Viana até a Marcílio Dias, terá estacionamento rotativo só no centro da avenida ali, né, nos canteiros. Então, mas eu queria que tu te informasse, até depois a gente pode vir outro dia aqui para conversar sobre o assunto. Te informa como é o contrato do estacionamento rotativo. Eu te digo porque eu sei como é que funciona. Eu não vou falar no ar aqui porque não é o assunto no momento e eu não vou fazer isso também, tá? Mas isso é público, tá? Isso qualquer um pode pedir informação. Então, tu te informa sobre isso também. Eu vejo assim muita preocupação. É preciso respeitar certas tradições que uma cidade tem. Tu não pode mecanizar, automatizar uma cidade como Pelotas de uma hora para outra, como está sendo feito de forma feroz, principalmente em cima da arrecadação de impostos. Arrecadação. É uma ganância. É a arrecadação. Sabia que a Praça Antônio Zátera tem uma legislação que diz que ali tinha que ser conservada como área de lazer? A área de lazer significa acesso com gratuidade. Tu sabe que aquilo ali não é considerado praça, né? É uma área. Parque. É um parque. O que significa a palavra parque? Parque, qualquer lugar que tu vê, é coisa que tem entretenimento para as pessoas. Então ela não é mais considerada praça. Praça, tu vai ali, utiliza, mas um parque é diferente. Essa foi a proposta. Parque Dom Antônio Zátera. Para lazer. Área de lazer. Exatamente. Onde estaria, inclusive, essa concentração que hoje se desloca para as universidades. Exatamente. Hoje nós temos uma área de lazer em frente às universidades. Então é mais ou menos. Tem assunto assim para a gente ficar falando aí 3-4 horas sobre isso. Eu quero, em nome aqui da direção do Renato, que falou comigo sobre isso, deixar aberto o espaço aqui. Vamos vir outro dia, nós estamos encerrando já, a nossa hora passa muito rápido, para conversar sobre outras pautas. Anota algumas pautas lá, se informa de mais alguma coisa, a gente volta aqui e vamos conversar e vamos debater, porque eu acho que é importante para passar isso que está acontecendo, como tu mesmo falou, que tem muita TV aberta que não passa esse tipo de informação que a TV comunitária passa, numa programação extremamente local. Então, as portas da TVC estarão sempre abertas para ti como representante do teu partido político, o PTB, como pré-candidato e como cidadão pelotense, Flávio de Souza. Eu quero agradecer e dizer que Deus sempre nos dê muita luz a todos vocês, que possam levar informação para que a gente possa mudar, melhorar a qualidade de vida do cidadão e da cidadã. É o que nós todos queremos, melhorar inclusive a nossa qualidade de vida, porque nós estamos à mercê do assalto na esquina, ali fora. A gente tem nossas famílias, nossos filhos assaltados, agredidos na rua. Isso aconteceu com a minha família agora semana passada. E onde é que a gente está? A gente está na nossa cidade ou a gente está visitando Pelotas? Quem manda nesta cidade? Nós sabemos. Mas só que nós precisamos travar esse jogo de interesse que beneficia só quem é grande, esquece do povo, esquece dos bairros, esquece da periferia, e de uma forma visível, arrogante, autoritária e com uma visão única, a ganância por impostos, sem retorno para o cidadão. Eu sei também de outros casos aí, a gente vai conversar depois fora do ar para te formar a tua opinião, para a gente poder debater depois sobre esses assuntos. Eu queria agradecer então a tua presença aqui e te deixar mais uma vez as portas da TVC abertas aí para o Flávio Souza. Eu agradeço em nome do PTB, um partido que quero deixar aí, Facebook, pode deixar, Flávio de Souza ou Flávio Souza, e dizer que o PTB tem uma renovação, tem muitas famílias chegando com a gente está recebendo as pessoas. O símbolo do nosso partido é um coração, né? E eu acho que o coração diz tudo, sempre cabe mais um. Sim. Obrigado, Rogério. Muito bem, agradecemos então a audiência de todos aqui no programa de hoje, essa conversa bem descontraída com o Flávio de Souza, aqui representante e presidente do PTB em Pelotas. Desejando a todos um ótimo final de semana, uma semana melhor ainda. Nos encontraremos aqui na próxima sexta-feira, sempre com muita saúde. Boa noite a todos e até lá.